Poupe o seu tempo. Conte com a ética e a competência da nossa equipe na gestão dos seus negócios. Criado em 2003, o Grupo Central Soluções é especializado em administração de condomínios, terceirização de mão de obra e contabilidade empresarial. Temos uma carteira de cerca de 180 clientes, entre condomínios comerciais e residenciais, órgãos públicos e empresas atacadistas e varejistas. Nossa equipe é multifuncional. Entre em contato conosco através do site grupocentralsoluções.com.br ou pelo nosso telefone 3356-8514. Será um prazer atendê-lo. Venha conhecer nossa estrutura. Grupo Central Soluções. Soluções que valorizam seu patrimônio. A Qualifoco conta com profissionais altamente qualificados visando agilidade e eficiência. Nos preocupamos com o bem-estar de nossa equipe, oferecemos treinamentos constantes de qualificação para todos os nossos colaboradores. Treinamento e motivação são a chave para superar todas as expectativas. Oferecemos serviço de portaria, recepção, limpeza, brigada, jardinagem, apoio administrativo e limpeza especializada de escadas e esteiras rolantes. Qualifoco, pessoas cuidando de pessoas e de bens. Terceirização para condomínios, faculdades, shopping centers e hospitais. 3327-3336. Que história suas paredes estão contando agora? Aqui a gente moldura o que é importante para você. Traga suas obras ou escolha suas melhores fotos que nós imprimimos e emolduramos. Casa da Moldura, 706/7 Norte e 410 Sul. Olá pessoal, tudo bem? Estamos no ar aqui com o programa Cidades e Condomínios, comigo, Paulo Melo. Estamos recebendo aqui ela que é advogada, especialista em regularização fundiária, a advogada. Seja bem-vinda, doutora. Eu sou Maria Olímpia, Maria boa Olímpia tarde Costa. a todos. Sou advogada, como o Paulo disse, e agradeço muito o convite, Paulo. Estamos recebendo ele que é síndico, presidente da Associação dos Moradores do Grande Colorado, Contagem e Bela Vista, o Carlos Cardoso. Seja bem-vindo, Carlos Cardoso. Obrigado, Paulo. Para nós é importante esse espaço que você está cedendo aqui para os condomínios ali do Grande Colorado, Contagem, Boa Vista. Agradeço por estar aqui novamente nesse teu programa para a gente poder estar divulgando as nossas ações daquela região. Ô Carlos, eu quero entender um pouco, teve uma reviravolta, o governador começou no início do ano querendo fazer uma mediação aí, chegou até xingar os síndicos de burro, falou assim, me perdoa, é burrice dos síndicos, não sei o quê, teve até um conflito também grande. A própria Maria Olímpia que está aqui, advogada, numa dessas mesas de negociação. E aí, como é que é esse processo? Como é que surgiu isso? Como é que aconteceu? Quando que você acha que termina? Como é que está o andamento desse processo? Conta pra gente um pouco o histórico disso daí, né? E até onde ele chegou, para depois a dona Maria Olímpia continuar a falar mais a parte processual. Certo. Paulo, a nossa região no Distrito Federal, nós temos condomínios espalhados por toda a área do Distrito Federal, e o domínio dessas áreas, nós temos áreas que são particulares, áreas que são do GDF e que foram instalados condomínios, condomínios instalados em área da União, condomínios instalados em áreas que são mistas, parte tem uma característica, parte tem outra. Na nossa região, da Fazenda Paranoazinho, é uma área particular. E como área particular, os moradores que foram para lá adquiriram os terrenos, nós pagamos, a pessoa que detinha os direitos da área foi quem criou os parcelamentos, foi quem comercializou, foi quem vendeu, os moradores investiram na região, a área já é ocupada há mais de 30 anos, e nós, no momento de recebermos o documento definitivo, que era uma promessa desde o início da venda, essa empreendedor que deveria ter entregue a documentação para os moradores vendeu para um terceiro. Então foi criada uma empresa urbanizadora Paranoazinho, que comprou uma área ocupada, uma área particular, e os moradores foram assim vítimas dessa negociata, né, porque a empresa sabia que a área era ocupada, a empresa sabia que nós já havíamos
comprado, que nós já estávamos lá, e mesmo assim ela comprou com a intenção de vender novamente e com isso ganhar dos moradores. E aí a gente, diante dessa situação, a gente teve que partir para um plano B, né? Porque nós tínhamos o direito às áreas, mas quem detinha não entregou para os moradores, passou para um terceiro. E nisso havia vários caminhos jurídicos, né, possíveis de se adotar para resguardar o nosso direito. Poderíamos entrar com a obrigação de fazer contra o antigo vendedor, ter uma possibilidade de fazer uma ata notarial, a desapropriação jurídica, a tal chamada criminalização, né, existia uma expectativa de criminalizar esse golpe que os moradores sofreram. Uma ação civil pública. Então quer dizer o seguinte, rapidamente, para a gente voltar aqui, entender isso aqui para o nosso telespectador não se perder. O cidadão, o morador de bem daquela região lá, ele comprou um empreendimento, ele comprou um lote num condomínio, Exatamente. né? A princípio tudo ok, com escritura, regular, não sei o quê, e aí depois a pessoa que vendeu para você, vendeu para um terceiro, que seria a urbanizadora Paranoazinho, e a urbanizadora falou que só passaria a escritura se pagasse. Se pagasse novamente. Era isso mesmo? Exatamente isso. Nós somos os moradores da região, são vítimas dessa situação, né? E nós fomos buscar no judiciário qual era o remédio que poderia nos socorrer. E naquele momento, a alternativa que melhor se apresentou foi a ação de uso capião. Mas a ação de uso capião já tinha um histórico de vários condomínios que haviam tentado e não tinham conseguido êxito. E aí foi quando nós fomos atrás da doutora Maria Olímpia, que é uma especialista no assunto, e que ela pôde então desenhar uma ação de uso capião que pudesse nos contemplar, e nós tivemos agora a primeira decisão favorável aos condomínios da região. E aí eu passo para você para que a doutora possa falar sobre essa tese que ela teve que construir. Como é que foi? A senhora construiu uma tese, foi uma luta, parece que são 7 anos já nesse caso, né? E aí parece que teve a primeira vitória agora, e num momento bem conturbado, momento em que você, pessoalmente, né, junto com nós, eu me senti humilhado pelo governador, né, nesse momento, que o governador falou assim, me desculpe, é burrice dos síndicos, né? Eu, como presidente da Associação de Síndicos da Abrasp, nós fizemos, até falei com o Carlos, o síndico condomínio, várias entidades condominiais, fizemos na época uma carta de repúdio ao governador, entendeu? E você também foi um pouco até também humilhado pelo próprio governador também. E aí logo após isso teve uma vitória, né, na justiça. E aí, como é que foi isso? Conta pra gente essa história direito. Eu entendo que o governador naquele momento foi infeliz nas colocações que ele falou, não só a respeito do síndico, mas também com relação ao processo. Eu havia comentado com ele lá, inclusive na hora, que ele não conhecia o processo judicial e que por isso ele não poderia estar falando dele. Mas o nosso foco com relação à ação de uso capião foi sempre buscar uma medida jurídica que ela contemple a propriedade para o morador. Então, quando a gente busca, na verdade, nós estamos falando que o morador precisa de ter um documento que tenha segurança jurídica. E a ação da uso capião é um veículo judicial onde esse documento é passível de ser verificado pela justiça. E nessa ação lá do Vivenda Serrana, é uma tese jurídica que ela contempla a gleba inteira do empreendimento. Então, quando nós falamos de gleba inteira, são 100% dos moradores envolvidos e 100% da área do condomínio envolvido. Esse é um modelo de regularização que você busca a propriedade da gleba inteira e, por isso, ela viabiliza a regularização do empreendimento como um todo. Embora eu entenda também que cada morador tenha direito em particular dele sozinho ir na justiça buscar o seu direito, mas quando ele é visto pelo foco da regularização fundiária, nós entendemos que a ação da uso capião é o melhor veículo jurídico que possui, inclusive dentro da norma jurídica atual, que é a Lei 13.465, onde contempla o uso capião como sendo
um ator de regularização. Essa lei 13.465 é aquela de 2018, que é uma medida provisória que virou lei, não foi isso? De 2000, a o medida provisória. Foi o relator, né? A medida provisória de 2016, 759, que se tornou a lei 13.465 de 2017. 2017, né? Isso, 2017. É uma lei importante, ajudou muito nesse processo, né? É uma lei importante, ela é uma sequência da 1199 de 2009, 11977, desculpa, de 2009. E nas nossas ações nós já entendíamos que desde a lei de 2009 já era possível usar o usucapião como um agente de regularização. Justamente por isso, porque você pega o empreendimento inteiro e os direitos dos moradores são vistos ali no geral. Uhum. E nesses empreendimentos, esse empreendimento, por exemplo, que é o caso dessa Vitória, é um empreendimento que ele iniciou em 89, mas antes já existia uma posse de uma outra pessoa no mesmo local, que era um chacareiro à época. Então é uma posse mais que centenária, já que nós consideramos que essa fazenda Paranoazinho sempre foi uma fazenda abandonada. Ela só veio a ter uma utilização de uma função social da propriedade mesmo quando houve aí essa... Quando surgiu Brasília. Quando surgiu Brasília, e a partir daí as pessoas, os chacareiros começaram a Ocupar. utilizar a terra e posteriormente os moradores também ficaram utilizando essa mesma propriedade já num modelo de lote urbano. Então, você acredita muito nessa tese. E aí, como é que foi? O que o judiciário falou? O que o juiz determinou? O juiz foi muito feliz na colocação quando ele entendeu da possibilidade dessa tese da usucapião da gleba inteira, contemplando 100% dos moradores, e isso também como sendo uma possibilidade da regularização sair, porque toda a gleba do empreendimento possui agora, né, uma sentença onde declarou o usucapião para todos os moradores. É um foco muito importante, é uma sentença que eu diria que é singular, a primeira decisão nesse foco também aqui em Brasília, e que deve se estender, acho que para o Distrito Federal seria muito interessante, a considerar que nós temos lá uma regularização de uma área particular, o usucapião é para a área particular, e nós temos vários locais aqui no Distrito Federal que seria interessante que se usasse a usucapião também para viabilizar a regularização de muitos outros condomínios. Que locais são esses? Lá na própria fazenda Paranoazinho tem vários outros condomínios. Eu diria que Sobradinho, a região de Sobradinho tem muitas áreas particulares ocupadas por empreendimentos urbanos. Planaltina é outra região grande, de muitas áreas particulares, que também tem muitos condomínios, né, muitos loteamentos já implantados há muito tempo. E daí a gente pode seguir para outras regiões também aqui do DF. Tem um estudo, inclusive do próprio governo, onde lista quais são os locais onde tem maiores áreas particulares e maiores necessidades de regularização. Aí eu pergunto, Vicente Pires, Jardim Botânico, como é que chama ali, ao lado das Arniqueiras, entraria ou não? Nós temos que lembrar que só cabe usucapião em área particular. Então, Vicente Pires, por exemplo, é tido como uma área que é pública. Arniqueiras também, até onde eu conheço, dizem também que é pública. Agora, Jardim Botânico tem muita área particular. E dali para frente também nós sabemos que há muitas regiões, né, de áreas ali de fazendas antigas que não foram desapropriadas. E presidente Carlos, como é que foi essa luta aí? O que a associação fez? Assim, teve momentos de altos e baixos, você como presidente, a associação teve momentos de altos e baixos, e você lá insistindo, ia para a luta, manifestava, falava, gente, não desiste, vamos em frente. Porque quando o governador anunciou o acordo, anunciou a mediação, um acordo, não sei o quê, muita gente, acho que não sei se renunciou da ação, deixou de contribuir lá com a associação, deixou de participar da ação, falou assim, quer saber, vou resolver minha vida, vou pagar isso aqui. Como é que foi isso? Paulo, desde que nós optamos pela ação de usucapião, avaliamos todas as demais opções e entendemos que a melhor opção para tirar a propriedade desta empresa e transferir para os atuais ocupantes era a ação de usucapião.
e que tinha algumas falhas, mas que a doutora, através de pesquisa, através de estudo, ela conseguiu apresentar uma tese que, embora nós estamos falando de 7, 8 anos atrás, mas é bastante atual. Inclusive, legislações foram criadas posteriormente baseadas na factualidade das ocupações. E só que é um ato... A ação de uso capião é um pouco demorada. É demorada porque envolve muitos moradores. Por exemplo, no meu condomínio são 626 unidades. Então, são 626 pessoas que têm que ser citadas. Então, essa demora gera nas pessoas o temor, porque está demorando, a ansiedade. E quando tem ansiedade, gera oportunidade para os oportunistas, os vendedores de sonhos. A própria empresa se vale disso para pressionar as pessoas e fazerem elas aderirem a um acordo que é totalmente desvantajoso, mas a doutora Maria Olímpia se manteve firme na defesa da teoria jurídica dela, os moradores, a grande maioria se manteve firme, e a nossa expectativa é que os moradores que ainda não participam da ação de uso capião possam aderir a esse instrumento, que é um instrumento de regularização fundiária. Nós vamos revolucionar esse processo com as ações de uso capião. Muito interessante isso, telespectador, que o Distrito Federal passa a viver um novo tempo. E aí, como é que fica isso? Ok, ganhou na justiça. O GDF pode recorrer, a empresa pode recorrer, o proprietário da área pode recorrer. E quando termina isso? Quando a pessoa vai receber a escritura? Como é que funciona? Ainda cabe recurso, mas nós estamos também convictos de que o tribunal vai atender essa tese e confirmar a sentença. Há uma necessidade muito grande de que isso seja efetivado no tribunal, como um precedente favorável a esse tipo de ação de uso capião, e nós estamos torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. E você, qual a sua opinião com relação a isso, Carlos? Olha, a minha opinião é que os moradores têm que continuar unidos, né, firmes no propósito de uso capião. O ano passado foi um ano muito difícil, as ações de uso capião foram muito atacadas, houve uma ação coordenada, uma tentativa de desacreditar o trabalho que vinha sendo feito, tanto pela associação como a doutora Maria Olímpia, mas os moradores não se deixaram enganar por essa tentativa. Isso só nos fortaleceu. Isso só demonstrou que é o caminho, inclusive algumas ações promovidas contra as ações de uso capião. Hoje a gente já vê essas ações tentando se beneficiar desse resultado, né? Infelizmente o oportunismo existe em tudo, né? Mas nós estamos preparados para lidar com essa situação, e a nossa expectativa é que em segunda instância seja confirmada a sentença, porque já existem sentenças individuais, porque o que nós estamos discutindo aqui hoje é basicamente a ação de uso capião que engloba toda a gleba, mas além disso, existe a possibilidade do uso capião individual, do lote, o morador entrar sozinho pelo lote dele, e nós já temos decisões de primeira e de segunda instância favoráveis aos moradores, que traz justiça social, porque, infelizmente, a moradia ela é um objeto de manipulação e de tentativa das pessoas ganharem muito dinheiro em cima do pobre coitado do morador. E aí, como é que fica? Ganhou primeira instância, ganhou segunda instância. Podem recorrer para o STJ, para o STF, ou o processo morre, a TerraCap ou o cartório já vai lá e faz a escritura? Como é que funciona isso? Vai depender da tese jurídica que eles acatarem agora na apelação. Então, dependendo do que for julgado também, vai caber recurso para o STJ e, conforme for o caso, também para o Supremo. É uma ação que por exemplo, nós utilizamos a associação como um veículo que abarca os moradores no sentido da Constituição Federal, porque é um instrumento da Constituição também, a associação de moradores, associações de um modo geral. E nesse caso, se eles alegarem um fato como esse, vai ser possível ir até o Supremo.
Mas nós esperamos que isso se resolva aqui no tribunal mesmo. Nós já temos aqui instrumentos jurídicos para que isso fique aqui mesmo. E a urbanizadora Paranozinho já recorreu? Vai recorrer? Como é que está esse processo? Ela já começou o primeiro recurso, que são os embargos de declaração. Então você acha que o processo quanto tempo assim que você acredita que demore para terminar, concluir o processo? Eu acredito que nos próximos 6 meses isso já está julgado no tribunal. Do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Isso. Nós temos tido agora, principalmente nos últimos dois últimos anos, uma justiça mais célere, mais rápida, porque os processos foram transformados em processos judiciais pelo PJE, né? E aí isso dá uma celeridade muito grande. E também está tudo eletrônico? É, né? Tudo eletrônico, é o processo judicial eletrônico PJE, né? E o que a associação ela tem informado os moradores sobre isso? E tem ações, como você falou, pelo que eu vi, coletivas, que são da associação, e individuais, né? E tem dado um feedback para os moradores? Como tem sido assim, o ânimo dos moradores com relação a isso também? Nós temos uma dificuldade, Paulo, de mobilização entre os moradores. Nós estamos falando mais de 6 mil pessoas distribuídas em 54, mais de 6 mil unidades, né? Estamos falando de 30 mil pessoas na região. Então há uma dificuldade de coordenar esse trabalho, cada condomínio tem a sua independência, cada morador tem sua forma de pensar. Então nós temos tentado, o papel da associação tem sido o papel de informar as pessoas que existe a possibilidade, informar as pessoas que existe o direito, que o direito é viável, está ao alcance de todos. E para isso nós temos o Facebook da MGC, nós temos o WhatsApp da MGC com lista de distribuição e nós temos conseguido um bom resultado, nós temos conseguido mobilizar as pessoas, informar para que as pessoas possam se proteger, possam buscar o judiciário. Nós temos advogados atuando. Além da doutora Maria Olímpia, existem outros advogados que também estão coordenados com a nossa associação num trabalho de conscientização e de defesa do direito dos moradores. Então nós temos a expectativa de que até o final de 2020 nós tenhamos aí mais decisões favoráveis, né? Qual o telefone da associação ou o seu para que os telespectadores, os moradores de condomínio, os interessados, né, naquela região ali, e também entrar com uma ação, participar da ação coletiva ou entrar com uma ação individual, te procurar? O meu telefone é o 99271-5154. A partir do momento que a pessoa me fizer o contato, nós vamos estar direcionando. Cada caso, nós temos uma infinidade de situações, nós temos condomínios que foram vendidos diretamente pelo antigo empreendedor, condomínios que foram implementados por chacareiros, condomínios que passaram por mais de empresa empreendedor, outros foram vendidos por empresas pessoas jurídicas. Então, cada caso tem, não existe uma fórmula de bolo que serve para uma receita de bolo que sirva para todo mundo. E então, dentro de cada caso nós já temos um amadurecimento das soluções, nós vamos repassar as informações para que as pessoas possam se defender e buscar a defesa da sua moradia. O que o morador da nossa região quer, Paulo, é continuar morando em condomínio fechado. Nós temos batalhado no campo político para ter uma legislação de condomínio fechado. Infelizmente, o GDF ainda está devendo essa legislação. Foi uma promessa de campanha do governador e ele foi muito bem abraçado pelos condomínios do Distrito Federal, com essa promessa de que iria criar essa legislação, né? Muito interessante isso que você falou. E tem uma outra questão também que é muito séria e que a população também tem que se atentar a isso. Quando você regulariza, você organiza o condomínio fechado, você reduz uma pressão sobre o Estado. A iluminação pública, quem paga não é o GDF, não, de um condomínio fechado. Quem paga é o condomínio. Estou errado? Não. Tapar o buraco. Quem tapa o buraco do condomínio é o condomínio, não é o GDF. Né? Arrumar um meio-fio, uma calçada do condomínio fechado, quem arruma também é o condomínio, não é o GDF. Então isso reduz a pressão. Inclusive eu sou a favor, até de algumas regiões, você fechar também a rua, transformar realmente num condomínio isso, e
Para quê? Para reduzir a pressão. O Estado hoje é incompetente para poder administrar cidades cada vez maiores, né, um mundo cada vez maior. Então isso daí ajuda, melhora, você compartilha isso com a comunidade começa a gerir melhor, ter mais segurança, melhores serviços públicos e assim por diante. Mas nós chegamos no final, gente. Essa meia hora passa rápida, né? Então, vamos para as considerações finais agora. Com a palavra, o síndico e presidente da Associação dos Moradores do Grande Colorado, Carlos Cardoso. Eu quero iniciar agradecendo, Paulo, pela oportunidade de estar aqui com você, nos colocar à disposição, sempre que você quiser alguma informação sobre essa questão. Eu acredito que, nesse aspecto de área particular, a nossa área lá de Sobradinho é a que tem mais avanço, é a que tem mais informação, é a que tem mais representação, que tem mais mobilização das pessoas. Então, nós somos, assim, um caso de sucesso nessa questão social. Então, nós estamos à sua disposição, do seu programa, dos seus telespectadores, para tratar desses assuntos e compartilhar, porque nós temos certeza que no Distrito Federal, em várias cidades, tem pessoas que estão passando por esses mesmos problemas que nós temos lá. Show de bola. Obrigado, Carlos Cardoso. Com a palavra, para as considerações finais, a advogada Maria Olímpia. Eu gostaria de te agradecer a oportunidade e falar aos moradores de condomínios que eles não desistam dos seus direitos, busquem sempre a regularização, que é o meio de tornar a propriedade com a segurança jurídica que ela necessita. Se for o caso de buscar as ações de uso campeão nas áreas particulares, que façam isso e continuem unidos, porque sempre os moradores unidos têm um resultado mais positivo. Show de bola. Obrigado, Maria Olímpia. Eu que agradeço. Então, dessa forma, nós encerramos hoje o programa Cidades e Condomínios. Semana que vem tem mais Cidades e Condomínios. Que história suas paredes estão contando agora? Aqui a gente moldura o que é importante para você. Traga suas obras ou escolha suas melhores fotos que nós imprimimos e emolduramos. Casa da Moldura, 706/7 Norte e 410 Sul. Poupe o seu tempo. Conte com a ética e a competência da nossa equipe na gestão dos seus negócios. Criado em 2003, o Grupo Central Soluções é especializado em administração de condomínios, terceirização de mão de obra e contabilidade empresarial. Temos uma carteira de cerca de 180 clientes, entre condomínios comerciais e residenciais, órgãos públicos e empresas atacadistas e varejistas. Nossa equipe é multifuncional. Entre em contato conosco através do site grupocentralsoluções.com.br ou pelo nosso telefone 3356-8514. Será um prazer atendê-lo. Venha conhecer nossa estrutura. Grupo Central Soluções. Soluções que valorizam seu patrimônio. A Qualifoco conta com profissionais altamente qualificados visando agilidade e eficiência. Nos preocupamos com o bem-estar de nossa equipe, oferecemos treinamentos constantes de qualificação para todos os nossos colaboradores. Treinamento e motivação são a chave para superar todas as expectativas. Oferecemos serviço de portaria, recepção, limpeza, brigada, jardinagem, apoio administrativo e limpeza especializada de escadas e esteiras rolantes. Qualifoco, pessoas cuidando de pessoas e de bens. Terceirização para condomínios, faculdades, shopping centers e hospitais. 3327-3336.